E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Olá, queridos, a paz do Senhor para a sua vida, para a sua casa. Nós começamos o programa Praticai a Verdade ao vivo na TV Centro Minas, aqui no canal 58. E hoje nós estaremos continuando o nosso estudo. Estaremos continuando o nosso estudo a respeito do Evangelho de João. Então eu quero chamar a sua atenção para que você possa acompanhar. E nós estaremos falando a respeito, então, da palavra do Senhor, ligado aí a respeito da vida de Jesus, o Evangelho de Jesus ministrado nas terras de Israel, no tempo ali, onde o Senhor operava os seus milagres e ensinava os seus apóstolos a respeito das coisas que ainda havia de acontecer e havia de vir. Então nós estaremos dando prosseguimento ao Evangelho de João, o capítulo é o 5, capítulo 5. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e nós estaremos falando agora a respeito desse Evangelho. O programa Praticai a Verdade, que o Senhor tem levantado, ele tem como objetivo a missão e o compromisso de ensinar a verdade, porque através da verdade nós mudamos os nossos conceitos, através da verdade nós somos libertados de medos, de temores, através da verdade que é Cristo, nós entendemos o caminho ao Pai e vamos viver uma vida em paz. Com mentira, com falsidade, com hipocrisia, com todo tipo de comportamento, irmãos, que não é a realidade daquilo que se vê e nem daquilo que se vive. O homem vai viver a deriva de fatos e de questões exteriores. Mas quando a verdade está dentro de você e você vive por ela, porque ela já viveu e vive por você, então a tua vida passa a ganhar outra proporção, uma proporção de eternidade, de relacionamento, de paz e de justiça. Até porque João 15, capítulo 4 vai dizer, sem Jesus, que é a verdade, nada, absolutamente nada, podereis fazer, ligado que às questões de eternidades ou às questões que agradam ao Senhor. Então nada você pode fazer sem Jesus que seja referência no céu, que seja de paz e que seja de justiça. Muitas coisas os homens fazem sem a verdade, mas faz por vanglória, por egoísmo, faz pela consciência pesada. É diferente daquele que recebe o perdão dos pecados porque crê em Cristo Jesus e vai viver uma vida em paz, porque Deus é bom e Deus é amor. Amém? Estamos então nessa programação ao vivo aí na TV Centro Minas, no canal 58, e você pode estar participando, você pode estar mandando suas mensagens, você pode estar mandando o seu comentário. Nós estaremos falando aqui os seus pedidos de orações, que daqui a pouco a gente vai estar comunicando e apresentando a todos para orar e o Senhor conceder a bênção. Sem perca de tempo, eu quero concluir para vocês esse texto. O Senhor colocou no meu coração a fazer esse estudo do Evangelho de João. E eu quero continuar o nosso tema, o nosso assunto. A gente nós comentamos a respeito do homem que estava aleijado há 38 anos ao redor de um tanque e Jesus o curou. Jesus liberou para ele uma palavra de autoridade, perguntando para ele, olha, você quer ficar são? Então levanta e anda, meu filho, levanta e anda. Um homem que há 38 anos, o capítulo 5, eu estou dando uma reprisada para você pegar. O capítulo 5 do livro de João, do Evangelho segundo escreveu João, vai dizer que um homem estava há 38 anos ao redor de um tanque e de repente Jesus passa, e Jesus passando ao redor daquele tanque viu um homem que há 38 anos estava daquele tipo. E aquele homem não percebeu que Jesus estava do lado dele, porque aquele homem estava olhando para as águas ou para a água, porque a Bíblia fala que de vez em quando descia um anjo do céu e agitava a água, e o primeiro que pulasse naquela água, ele era agraciado, presenteado com um milagre. Então aquele homem estava com os olhos fitos no tanque, os olhos atentos ao tanque, à água, esperando que o anjo movesse a água, enquanto Jesus estava ao lado dele. E aí é interessante, eu já comentava sobre isso no templo, na sexta-feira da mensagem, que o quanto que tem, quantas pessoas que estão com os olhos atentos, ligados e prestando atenção em questões que não podem resolver ou ajudar a resolver a situação da existência da vida. Pessoas que estão com o olhar, com a atenção e com a força ligada a tantas as outras coisas. É na vida do homem, é na vida do outro, é na vida do líder, é pastor, é no comportamento do outro, é
é numa busca incessante pelo filho, mas sem dar espaço para o filho respirar e sem depender de Deus com a interferência divina. Então você, às vezes, eu estou falando para pessoas que estão como esse homem de 38 anos, com os olhos atentos em questões tão pequenas e passageiras que não pode resolver e nem tirar o seu estado aí de ansiedade, trazendo paz para o seu coração. E aquele homem, depois de 38 anos, Jesus do lado dele, olhando para ele, quase que falando com ele, se expressando para ele, e ele não percebia Jesus, que é Deus, o Verbo encarnado ao lado dele. Ele não percebia Jesus ao lado dele, porque a atenção dele estava na água parada, no tanque de Betesda, aonde estava cheio de doentes, porque ele esperava o milagre. Ele cria em Deus, mas ele queria que o milagre viesse daquela água. Eu não vim aqui para comentar isso. Eu vim aqui para dar prosseguimento nesse texto, mas eu percebo a necessidade de falar sobre isso nesse instante. Aquele homem, ele estava com os olhos fitos, atentos na água, esperando o mover de um anjo para ser abençoado. E eu digo para você, quantas pessoas dentro da igreja que creem em Deus, mas estão esperando um mover e um milagre, de uma forma que ele mesmo decretou, de uma forma que você mesmo pensou, o qual você não consegue mais ver, nem entender, nem raciocinar, nem encontrar. A tua fé não te leva além de um ato soberano de Deus completamente diferente do qual você projetou, armou, decidiu. Você acha que Deus só pode trabalhar segundo aquele pensamento que você mesmo fez, riscou, assinou, segundo aquele que você registrou no cartório, e se Deus não agir do jeito que você decidiu e do jeito que você quer, muitas das vezes para você Deus deixa de ser Deus, porque ele não seguiu o caminho que você mesmo trilhou. Você espera um milagre, sabe que precisa, sabe que Deus é bom e que ele tem o poder, mas Deus tem que agir do modo que você pensou, tem que ser desse jeito, tem que ser dessa forma, tem que ser desta maneira. E enquanto você está olhando para a água parada, como aquele homem estava olhando para aquela água no tanque de Betesda, Deus está do seu lado, esperando que você atenta pelo calor do teu coração que se queima quando a presença dele chega. Aí do seu lado, conversando com você, atentando para as tuas dificuldades, querendo mostrar para você que a mente de Deus, a mente dele, do Senhor, é maior do que a sua, porque ele habita no céu e ele não é da terra. E que esse caminho que você acha que só existe, esse caminho para Deus operar, Deus não depende desse caminho, nem da tua forma que você decide. Deus e é soberano, e ele anda por vias que homem nenhum conhece, e por caminhos que homem nenhum consegue compreender, porque ele é Pai. Ele é Pai e sempre vem com presentes para os seus filhos. Eu estou falando agora para pessoas que estão completamente desesperadas. Eu sei que eu estou dizendo agora, falando agora para pessoas, querido, ao vivo, nós estamos nessa programação, das 14 às 15 horas, para pessoas que não sabem como Deus vai agir, porque decretou um caminho e Deus não seguiu o caminho. Agora preste atenção. Eu quero que você preste atenção nesse instante. Quando você decide algo e apresenta esse algo a Deus, e Deus tem que seguir isso que você apresentou, é você que passa a ser Deus da sua vida. E não é Ele que passa a governar a tua existência, é você que passa a ser Deus da sua vida. É um fato isso, irmãos. Então, em nome de Jesus, eu te digo uma coisa: deixa que Deus fale, governe, trilhe caminhos que vão em relação à tua existência, mas caminho que é dele. Confia no Senhor. Aquietai-vos e sabei que Deus é bom. Aquietai-vos e sabei que Deus é bom. Agora, a situação que você passa é ruim? É lógico que é ruim. A situação que você passa tem dificuldade? Eu sei que tem dificuldade a situação que você enfrenta. Aquele homem estava 38 anos desse tipo, mas Jesus estava do lado dele, ele não conseguia ver, perceber, nem ouvir, até que Jesus toca nele e fala: filho, você quer ficar são dessa tua enfermidade? Filho, você quer ficar livre dessa vida de inferno, de desgraça, essa vida de maldição? Filho, você está 38 anos nesse tipo, desse estado, desta forma, e eu estou aqui um tempo do seu lado e você não me percebe, porque você está olhando para coisas que te tiram atenção, para coisas que não podem
podem trazer paz e nem alívio para a tua existência, e eu estou do teu lado te perguntando, balançando, olhando nos teus olhos para ver se você volta a atenção para mim. E eu sei que você precisa voltar a atenção para Jesus. Não é para a água do tanque de Betesda, não é para o óleo ungido que o pastor trouxe de Israel, não é, irmão, pelo lenço que tem o suor do homem de Deus, e nem olhar para a revelação que vai falar o profundo e o escondido. Você precisa colocar os seus olhos em Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o unigênito, aquele que é, que sempre foi, que há de ser. Todo o poder ele tem nos céus e na terra. Ele recebe o poder e recebeu da vida e da morte. A chave do inferno está nas mãos dele, a morte está na mão dele porque ele venceu a morte. Você tem que tirar a sua atenção em palavras, em ações, em magias, em feitiçarias, em entidades, em demônios, em rancor, em ódio, em perturbação, em medos, em temores, em leis e sistemas e doutrinas de homens, e voltar a sua atenção para Jesus nesse instante, porque ele balança você agora, ele toca no ombro e fala: filho, há tanto tempo que eu estou esperando você dar atenção para mim e ouvir a minha palavra, para que eu venha trabalhar na tua vida e na tua existência. E você continua aí todo dia olhando para o homem, para a mulher, para o sistema, para a acusação e para a água parada. Mas Jesus perguntou àquele homem: então olha para mim, porque eu te faço uma pergunta, você quer ficar são? E Jesus fez essa pergunta para aquele paralítico. E o paralítico não entendia as questões espirituais. Ele não sabia quem falava com ele, porque ele ficou 38 anos, 4 décadas, 40 anos, ele ficou olhando para um tanque cheio de gente doente, enferma. Ele esperava o milagre de um anjo, 38 anos. E quando Jesus, Deus, perguntou para ele: você quer ficar são? Aquele homem deu uma resposta natural, comum, mas que mostrou a insignificância da sua mente, que ainda não tinha sido despertada. Ele falou: eu quero ficar são, mas toda vez que eu vou pular na água, porque é somente o primeiro que pula nessa água, quando ela é agitada, outro pula antes de mim. Então eu quero ficar são, mas não tem ninguém que me jogue lá dentro desta água, porque toda vez que eu vou, que eu me esforce, eu sou o segundo, eu sou o terceiro, eu sou o quarto, eu nunca sou o primeiro, e o milagre não acontece comigo. Ninguém pode me julgar nesta água. Agora é interessante eu falar para você essa passagem, porque esse homem está dizendo para Deus, Deus que é o fonte da água viva, Deus que é o criador de tudo, Deus que expulsa a enfermidade, ele está dizendo: eu quero ficar são, mas não tem como, não tem jeito, porque a solução era pular na água quando a água é agitada, porque a Bíblia fala que um anjo descia do céu e a água era agitada. Eu não sei se era um anjo, se era fontes naturais, onde o choque acontecia, a água subia e pela fé acontecia o milagre, mas eu vou ficar com o que a Bíblia descreve, e segundo o pensamento daqueles que escreveu, eu vou pensar que é o anjo mesmo, que descia e agitava a água, e se for, para Deus o que isso importa? Deus é Deus de impossível. Então era um anjo que descia da água e tocava, mas aquele homem sabia que era só o primeiro, e ele era o segundo, ele era o terceiro, ele era o quarto, ele nunca tinha sido o primeiro. E Deus perguntando para ele: você quer ficar são? Deus não pediu para ele informação de como ele ia ficar são. A resposta era: sim, eu quero. Era só isso. Quantas vezes você responde Deus de maneira insignificante, incoerente com a fé que está dentro de você? Deus não está perguntando você qual é o caminho que ele pode mudar o estado, o modo, a vida, o coração, a consciência. Não, ele não pergunta, ele está perguntando simplesmente: você quer ficar livre disso? É só isso. Você quer ficar livre disso? Você quer ficar livre desse demônio, dessa imundícia, dessa perturbação, desse mal, dessa ganância, desse roubo, desse estado de mentira? Você quer ser liberto desta prisão? Você quer ser livre dessa maldição da enfermidade, desse vício? É só isso que ele está perguntando. Ele não está te perguntando qual é o modo que ele vai usar, e você não precisa responder para ele: ó Senhor, eu quero, mas se eu fosse o Senhor que é Deus e sabe de todas as coisas, faria desta maneira. Ele não está te perguntando isso. Ele quer saber se você deseja a operação do milagre na sua vida. O resto agora é com ele, porque assim como o céu está superior à terra, a mente de Deus é superior à mente dos homens.
O homem tenta limitar o trabalho de Deus. Tem que ser da forma que ele pensa. Tem que ser do jeito que ele decidiu. Tem que ser por aquele caminho. Se não for esse caminho, para alguns, não serve o agir de Deus. Queridos, e quando aquele homem responde desta maneira, quando aquele homem responde desse jeito, Jesus disse para ele: filho, versículo 8 do capítulo 5, levanta e anda, seja livre da tua enfermidade, vá em paz, volta para sua casa, volta para sua família, os teus pais, a tua família, os teus amigos te esperam, vai para casa em paz. E aquele homem que tinha 38 anos vivendo daquele estado levantou. Os ossos se firmaram, glória a Deus, né? As juntas, os nervos, houve circulação natural e normal nas pernas daquele homem, e aquele homem levantou e andou e foi em paz. Aí alguém pergunta assim: pastor, mas aí não tem graça. Porque a igreja gosta disso, irmãos, a igreja gosta disso. Pastor, mas aí não tem graça, porque seria melhor se as águas fossem agitadas, se um anjo descesse, se alguém pulasse primeiro, porque aí teria fama, teria glamour, teria aplausos, teria o tapete vermelho. A igreja gosta disso. Alguns líderes gostam disso. Gosta do aparecimento, do púlpito, do palco. Tem que gritar, tem que rodar, tem que bater o pé na parede e dar um mortal para trás na igreja. Tem que pegar a Bíblia assim, ó, o pessoal gosta disso. Tem que pegar a Bíblia assim e bater ela com força na mesa para parecer que o cara tá bravo, e aí o negócio acontece mesmo, né? Tem que ficar falando meia hora de línguas estranhas que ele entende, nem Deus entende, nem anjo entende, e às vezes é línguas estranhas que ouviu o outro falar. Eu sou a favor dos dons espirituais, tá? Eu não sou a favor da repetição, da mesmice. São coisas que você vê que a pessoa fica falando sem um pingo de intimidade com Deus, sem um pingo de intimidade com o Senhor. É a mesma língua estranha há 65 anos que não passa de 10 segundos e tem que ficar repetindo aquilo para ver se acontece alguma coisa. Não, Deus age na simplicidade. Jesus falou com ele: eu não preciso desse tanque, não preciso dessa água, não preciso do anjo que desce do céu, não preciso de ser o primeiro. É a religião que precisa disso, é a igreja que precisa disso, é os homens que falam, tem que ser assim, tem que ser dessa forma, e se não for desse tipo, não pode acontecer. Jesus fala: levanta e anda, e pronto, acabou. É outro sistema. Não saia daí, querido. No próximo bloco nós vamos continuar e eu quero concluir em nome de Jesus. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Conheça o projeto social da Igreja Templo da Salvação. Bazar beneficente, roupas, enxovais, cama, mesa e banho, artigos novos, seminovos e usados. Lá você encontra qualquer peça a R$2. Estamos aceitando doações. Praça da Arara, 180, Orozimbo Macedo, em frente ao Colégio Edson Abreu. Aconselhamento pastoral, de segunda a sexta-feira na Igreja Templo da Salvação. Você que precisa de uma orientação espiritual, você que tem dificuldade para tomar decisões, agende seu horário com o pastor Mestre Apolo pelo telefone 3026-5321 ou 9828-5400. Aconselhamento pastoral. Trabalho social da Igreja Templo da Salvação. Toda quinta-feira fazemos distribuição de café, pão, chá, agasalhos e levamos esperança às pessoas que estão nas ruas. Seja um colaborador desta obra, faça já a sua doação. A verdadeira religião consiste em ajudar os necessitados. Porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Libertar os cativos, preparar o caminho, anunciar da salvação. Eu serei
E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Olá, amigos, nós estamos aí ao vivo na TV Centro Minas, no canal 58, apresentando aí o programa Praticai a Verdade, da Igreja Templo da Salvação. E nós estamos dando sequência ao nosso estudo no Evangelho de João, no capítulo 5. Estamos dando sequência, eu percebi uma necessidade no Espírito aqui, de estar explicando para vocês o contexto da história da operação, do milagre de Jesus em relação àquele homem que há 38 anos ele estava ao redor ou na beira do tanque de Betesda esperando o mover das águas. E eu disse para você agora há pouco que o Senhor não precisa de coisas aparentemente mágicas para operar na sua vida. Irmãos, enquanto você não atentar para a simplicidade do agir de Deus e o poder de Deus no meio das coisas simples, você vai ficar oprimido, deprimido, angustiado e confuso e com raiva, porque você não consegue ver a manifestação de Deus. Porque Deus não vai manifestar da maneira que você decreta. Jesus só falou com o homem, levanta e anda. Não precisou de mais nada. Agora, é os homens, alguns homens, nós que gostamos de aparecer. Tem que anunciar que vai vir um homem de fora, que faz o fogo cair, tem que dizer que o negócio acontece mesmo de maneira sobrenatural. A gente tem que chamar a pessoa na frente, tem que ajoelhar, tem que derramar o óleo, tem que dar um lenço, tem que dar o pão para comer durante 7 dias, tem que ter a fita amarrada no braço, tem que ter o colar no pescoço. Meu Deus, tem que ter o sal, tem que ter a rosa, tem que ter... Falta fazer uma obra de macumbaria dentro da igreja agora. Só está faltando isso. Trazer a galinha preta, cortar o pescoço dela e quebrar as velhas e deixar o pau cair a folha. A igreja só está faltando isso. Esquece do poder da palavra de Jesus liberada com transparência e como uma flecha que acerta o alvo, assim é, porque o Espírito Santo pega a palavra falada com sinceridade de coração e com amor ao Evangelho e coloca aquilo dentro da alma, do espírito da pessoa, e a pessoa de maneira simples e poderosa consegue ver o quanto ele está longe de Deus e o quanto Deus sempre esteve perto dele. E aí há a conversão, mudança de vida. E é assim nessas conversões que a pessoa nunca desanima e nunca sai, porque é verdadeiro aquilo que ele fez, é verdadeiro o amor que ele abraçou, não é um amor baseado no óleo, na revelação, no apontamento, ainda que os dons espirituais devem ser exercidos, mas eu estou dizendo de você que fica esperando citar o seu nome no final do culto, levantar a mão, eu estou dizendo você que fica esperando uma fila inteira para alguém colocar a mão na sua testa, enquanto a palavra é lançada, é liberada, é falada com autoridade, que Deus pode e faz, e está do teu lado, chacoalhando, balançando você, dizendo, ei filho, eu estou à disposição para trazer uma luz para a sua vida. Você fica com a cara fechada, com os braços cruzados, não crê na palavra falada, não crê na palavra de autoridade, não crê na palavra de Deus. Passa a acreditar mais na manifestação exterior de um homem e de alguma mulher. E aí você acha depois que a vida ficou chata, que tudo está frio e que Deus não me escuta. Em nome de Jesus, queres ficar livre da tua enfermidade? Creia no nome do Senhor e será salvo do seu problema. Pastor, mas como que vai acontecer? Presta atenção no que eu vou te falar. Como que vai acontecer? Eu não sei. E não preciso saber. Eu sei que acontece, porque eu não creio num Deus que pode fazer, eu creio num Deus que faz. Então, assim como eu não sei o que vai me acontecer ainda no final desta tarde, e nem no entrar da noite, e nem no agir da madrugada, eu não sei do dia da manhã, mas de uma coisa eu sei, que o meu Redentor vive e que minha vida está nas mãos dele. Assim tem que ser com você, querido. Eu não posso falar diferente daquilo que eu vivo. É logo que eu traço os meus planos e as minhas metas. Hoje eu saio desse programa às 3 da tarde, estou indo para o atendimento na igreja, vou ficar até 5 horas, mas no meio desse percurso há uma possibilidade infinita de coisas que podem suceder, mas a minha vida está na mão dele, e aí seja o que ele quiser, eu sei que sempre acontece aquilo que é melhor para mim e para Deus, porque já não vivo eu, mas é o Espírito Santo que vive, o qual eu tenho uma responsabilidade de lutar contra tudo aquilo que me afasta e tenta desagradar o Espírito do
Senhor. Então eu não sei qual é a forma que Deus vai usar para te abençoar. Eu sei de uma coisa, basta crer somente e viver ligado nesse Espírito. As outras questões são questões que Ele mesmo vai se encarregar de mudar o estado de vida. Agora, o homem precisa saber como que Deus vai agir, quanto tempo que Ele vai agir, qual é a forma que Ele vai agir, qual o momento que vai iniciar e qual o momento que vai terminar. Assim você não age com fé, você vai ser mais uma pessoa que senta no banco da igreja, que assiste essa programação e que não muda de vida, enquanto Deus não dá o relatório da ação dele. Não faça isso não, querido, de maneira alguma. Não faça isso não. Crê que há um pai que cuida dos seus filhos. Crê que há um Senhor que tem misericórdia da sua vida. Creia nisso e nesse instante peça a Ele para ter misericórdia de você, que você acredita na mudança, que você entrega a sua vida a Ele, que você confessa os seus pecados e o mais Ele vai fazer na tua vida. E um detalhe que eu sempre falo, sempre vou falar e vou repetir, porque o Senhor me entregou o ministério de ensinar e de falar sobre a importância da igreja. Jesus morreu pela igreja. Ontem eu falava sobre isso aqui. Você não pode seguir a Jesus sozinho. Você pode receber um milagre sozinho, você pode receber uma cura sem estar ligado a uma igreja, isso você pode. Mas se você quiser crescer com Jesus em relacionamento, sozinho, parado, em casa, sem congregar e sem unir-se à igreja que o Senhor deixou aqui na terra, aonde é manifestado o poder, as bem-aventuranças e o amor do Senhor, você não pode. É necessário você estar ligado à igreja. À igreja. O Senhor curou esse homem de 38 anos que estava enfermo. Mas se você pegar no contexto depois, esse homem passou a ser discípulo de Jesus e a seguir Jesus. Deus não quer curar a tua enfermidade para você continuar vivendo de qualquer maneira, com o coração amargurado, angustiado, cheio de falação, com ódio tem sangue nos seus olhos e raiva de irmãos e irmãos que faz parte, às vezes, do mesmo convívio, da mesma comunidade, da mesma família. Deus não quer te curar assim não, irmãos. Ou você se liberta e muda de atitude, vai morrer nessa enfermidade. E não estou julgando a maldição, preciso ser real com você. É o meu dever te ensinar as questões espirituais. A realização do milagre de Deus na sua vida é para chamar a sua atenção, para você reconhecer que Deus é bom e mais ninguém é bom. Ele é perfeito, mas ninguém é. E Ele quer que você entenda que Ele é bom e que Ele é perfeito, a ponto de você entregar a vida às mãos de Jesus, o Filho amado dele, que veio nessa terra e pisou e viveu como um homem. Qual é a sua atitude? Qual é a sua escolha? Eu sei que tem pessoas que me assistem agora de várias igrejas, de várias casas. Nós tivemos um probleminha no sistema, é por isso que eu não estou pedindo a você para participar pelo WhatsApp. Nós estamos uma falha aqui na rede, mas você pode estar mandando mensagens aí, que a gente vai estar lendo ainda e passando, mas o pessoal gosta de participar muito pelo WhatsApp, então hoje não teve como, por causa desse acontecimento aí, desse imprevisto. Mas eu sei que as pessoas estão assistindo de todos os cantos. Eu sei que tem gente no presídio agora acompanhando a programação, pessoas nos hospitais que têm nos acompanhado, pessoas nas suas casas, pessoas que estão aí com diversos e N problemas. Agora eu volto a repetir, creio que Jesus pode, faz e há de mudar a tua história. Agora você não precisa ficar preocupado de como que isso vai acontecer. Vai acontecer. Não creia que Deus pode, mas que Ele está fazendo porque Ele é bom. Ele é bom e Deus é amor. Amém? Então esse é o texto que nós lemos na semana passada de João capítulo 5 até o versículo 9. É o milagre do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que se você está me assistindo agora e ouvindo com o Espírito, ouvindo mesmo para mudança de vida, você já está sendo impactado pela presença do Senhor. Porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra. Então, só de você ouvir, eu creio que na tua mente já está sendo projetada muitas coisas boas. E você já está sendo aí impulsionado a uma outra realidade, dimensão de vida. Porque a fé que veio pelo ouvir já está sendo aí ativada no teu ser. Isso é normal. É o Senhor chegando na sua casa. Agora, eu preciso te dizer uma outra coisa, porque eu vou continuar o estudo aqui do livro após o versículo 9. Eu preciso te dizer o que acontece na vida daqueles que às vezes recebem e que decidem trabalhar para o Senhor. Preste atenção no que vai acontecer. No versículo 10, o versículo 10 vai dizer o seguinte, que depois que Jesus realizou aquele ato na vida desse homem que estava há 38 anos enfermo, depois que Jesus realizou esse ato, homens se levantaram em oposição a Jesus, porque Jesus tinha feito isso num
sábado. Jesus realizou a cura num sábado. E as pessoas ficaram furiosas porque Jesus curou o homem no sábado. E Jesus, então, que tinha quebrado, segundo ele, esse mandamento no sábado, começou a ter uma dificuldade com os judeus. Porque os judeus criavam leis, que as leis eram feitas por tradições dos homens. Os judeus começaram a criar coisas em cima daquilo que Deus tinha ordenado, porque o sábado não foi feito para escravizar ninguém. O sábado e o descanso do sábado foi feito para Deus. Deus fez o sábado para que o homem pudesse viver em família, em paz, em graça. Porque os judeus começavam a trabalhar no domingo. Por isso que Jesus falou, 6 dias trabalha, então vai ter um que vocês têm que descansar. Então eles começavam no domingo e até a sexta-feira, e Deus, vendo que o homem tinha necessidade de lazer, de família, de comunhão, disse, olha, no sábado não é para trabalhar, no sábado não é para você sair para as suas atividades e os seus afazeres, vocês ficam em casa, fiquem em família, vão para o templo, vai orar, vai conversar, vai para um piquenique, vai se divertir. Sábado é para vocês descansar. Essa é a função do sábado, é para servir o homem. Mas o homem que acha que pode ajudar a Deus e que Deus não é perfeito, começou a criar tradições em cima do sábado. No sábado não pode levantar peso, no sábado não pode acender fogo, no sábado não pode fazer isso, no sábado não pode fazer aquilo, no sábado não pode. Começou a criar tradições em cima. E Jesus mostrou que toda vez e toda hora que você tem que fazer alguma coisa que é em prol a outra pessoa, que é em prol o bem comum, que é em prol a sua família, que é em prol a sua sobrevivência, não tem sábado, nem domingo, nem segunda-feira que tem o poder de tirar você do sistema e do foco. Não existe mais isso não. Então que você fique à vontade para viver em paz com Deus. Guarda o sábado, o domingo, a segunda, a sexta, o dia que você puder, e viver em harmonia com a sua família e com seus amigos. Isso é a palavra do Senhor. Agora, eu respeito completamente os irmãos da Igreja Adventista que tentam literalmente guardar o sábado, por mais que eu creio que dificilmente eles vão conseguir conforme a Bíblia pede, porque a Bíblia tem critérios no sábado que é direcionada à nação de Israel. Então, hoje em dia, esparramado pelo mundo, é impossível fazer isso, a não ser algumas comunidades judaicas. Mas eu vou respeitar, porque a Bíblia fala o seguinte, que quem faz, faz para Deus, e quem não faz, também faz para Deus. Então, eu não julgo quem guarda o sábado, e quem guarda também não julgue ninguém que não guarde como eles. Aí é a palavra do Senhor. Nós temos que aprender a viver assim. Se você não julga a pessoa que faz diferente, a pessoa que faz diferente de você não julga você, mas ambos, quem faz e quem não faz, faz para Deus, o reino cresce. É isso que está. É isso que o Senhor está ensinando em relação ao sábado. Então fique em paz. Não é para você guardar mais o sábado, é para você guardar todos os dias em paciência, em graça e viver para o Senhor. Agora, se você quiser ter uma atitude de fé e aderir à guarda do sábado como padrão de salvação para a sua vida, eu confesso a você que você vai passar 1001 dificuldades. Você vai passar dificuldade para arrumar trabalho, você vai passar dificuldade com a sua esposa, você vai sempre quebrar o sábado conforme as leis do Senhor que pede, você não vai conseguir fazer isso. Eu duvido que você vai passar desde da sexta-feira às 6 da manhã até no sábado, às 6 da tarde, se você pegar o calendário romano aí de horas desse tipo aí, e aparentemente quieto, parado e lendo a palavra de Deus. Coloca isso agora e tenta ensinar isso ao seu filho aí de 9, de 8, de 10 anos, que na sexta-feira à tarde ele já não vai mais assistir televisão, ele não vai mais brincar, ele vai chegar da escola às 5 horas, vai ter que ficar paradinho na sexta-feira às 6 horas, até o sábado às 6 horas, ele não vai fazer mais nada, só depois do sábado às 6 da noite que ele vai poder ter uma atividade normal. Faz isso com a criança que depois, em pouco tempo, você tem alguém esquizofrênico, doente dentro de casa, você vai ter um menino que vai crescer com a personalidade completamente perturbada, porque a sexta-feira para ele sempre vai ser uma sexta-feira 13, porque ele sabe que por causa da religião e da tradição, ele não pode ter um comportamento normal como as outras crianças, e isso vai perdurar pela vida inteira. Ele vai tomar trauma da igreja, de Deus e da família, por causa da angústia que o pai vai oprimir ele com esse tipo de ensino, provando ou tentando provar que vem da palavra do Senhor. Contra isso, contra esse ato, eu tenho que me posicionar.
Porque depois você está me ligando para atender a criança, que está usando droga, que está tomando remédio, que quer matar alguém, que quer sair de casa. Mas os pais não contam qual foi o comportamento e o que ensinaram e tocaram na garganta do menino afora, dizendo que eles têm que viver aquilo e pronto, acabou porque é coisa de Deus. E não funciona assim. Tudo que é constrangido, que é por constrangimento e por pressão, acaba matando as pessoas. Deus não trabalha dessa maneira. Deus trabalha com paz e com justiça. Então eu não acho correto você pegar uma criança e obrigar ela a guardar o sábado da maneira que um adulto faz. Deixa a menina viver até ele chegar aos 18 anos e escolher a vida dele. Porque se eu não atender, o psicólogo vai estar atendendo, a pedagoga na escola vai estar atendendo, porque isso acaba com a personalidade da criança. Estou te falando que eu conheço de causa, irmão, de fatos. São coisas que eu vejo. Agora, eu não discuto com quem vai guardar isso. Tá ok? Vamos lá. Então Jesus ele tem oposições, seguindo o capítulo 5, porque ele realizou uma cura que foi contra a tradição e a religião. Aí o Senhor começa a conversar com os homens, dizendo, gente, o meu pai trabalha até agora e eu também. E vocês acham que o pai está descansando no sábado? Não. O sábado foi feito para trabalho, mas é um trabalho ligado à família, a lazer, a Deus e às coisas boas. O sábado é para você entender que você não pode viver só de lucro e de ganância o tempo todo. Hoje em dia, se você pode ficar domingo, na segunda, na sexta-feira e na quinta, fique nesses dias de descanso, mas entende que esse dia de descanso é dia de descanso para você e com a sua família. É isso que Deus está ensinando sobre o sábado. Você desligar o seu telefone, não ficar resolvendo negócios. Tem esposo, irmão, que sai com a esposa para um cinema e atende o telefone para resolver assunto de compra e venda. Sai para brincar com a criança no parque e fica nervoso assinando a agenda em relação às coisas que está vivendo. É contra isso que Deus está falando e é contra isso que Jesus ele vai mover e agir. Então o sábado é para você descansar, mas você pode ter o domingo, a segunda, a terça, a quarta, assim, porque nós não estamos mais naquele tempo. Amém, irmãos? Não saia daí, no próximo bloco eu vou concluir e orar pela sua vida. Designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Conheça o projeto social da Igreja Templo da Salvação. Bazar beneficente. Roupas, enxovais, cama, mesa e banho. Artigos novos, seminovos e usados. Lá você encontra qualquer peça a R$2. Estamos aceitando doações. Praça da Arara, 180, Orocimbo Macedo. Em frente ao Colégio Edson Abreu. Aconselhamento pastoral, de segunda a sexta-feira na Igreja Templo da Salvação. Você que precisa de uma orientação espiritual, você que tem dificuldade para tomar decisões, agende seu horário com o pastor Mestre Apolo pelo telefone 3026-5321 ou 9828-5400. Aconselhamento pastoral. Trabalho social da Igreja Templo da Salvação. Toda quinta-feira fazemos distribuição de café, pão, chá, agasalhos e levamos esperança às pessoas que estão nas ruas. Seja um colaborador desta obra, faça já a sua doação. A verdadeira religião consiste em ajudar os necessitados. Porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Libertar os cativos, preparar o caminho, anunciar a salvação. Eu serei, diga, Pai de multidões, tocarei e muitas gerações. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Olá, amados, nós estamos aqui com a programação ao vivo
nesta tarde maravilhosa. Estamos das 14 às 15 horas aí com o programa ao vivo. Se você estiver assistindo das 8 das 20 às 21 horas, então é uma reprise. Eu estou informando que as várias pessoas estão ligando como se estivesse ao vivo à noite. Então, ao vivo, nós por enquanto estamos à tarde nesta programação aí das 14 às 15 horas, com sempre uma palavra de graça para a tua vida. Eu quero estar lendo algumas mensagens aqui, não dá para ler todas, e nós estamos com um problema no sistema, como eu disse antes, né, em relação ao WhatsApp. Muitas pessoas que têm participado não puderam participar, mas eu quero citar aí a irmã Marta do templo. A gente vai estar orando, ela pede oração para toda a família, né, para a Gabriele, para o Gabriel, todos estão assistindo. Nós estaremos orando então para a irmã em nome de Jesus. Quero a paz do Senhor, pastor, sou ouvinte e peço oração para a família, vida sentimental, para a irmã Maria. A gente vai estar orando aí e apresentando ao Senhor em nome de Jesus, né? Oi, pastor, estamos assistindo sua programação, tem sido uma bênção na nossa vida e peço oração pela família, Brenda, Gabriel, Magno, Márcio e Mateus. A gente vai estar orando aí, as pessoas estão participando em nome do Senhor Jesus. Muitas pessoas estão ligando, mas fica difícil a gente estar atendendo ao ar a ligação, tá? Que Deus abençoe aí o Giovanni, que tem falado que a programação tem sido uma bênção e tem trazido paz para a sua vida, né? Deus abençoe também o irmão Alessandro, que mora do bairro Interlagos, agradecendo pela programação. A Betânia, que pede oração pela família, em nome do Senhor Jesus Cristo. As pessoas na ligação, irmãos, fica bem difícil por enquanto, a gente está atendendo você pela ligação aí, porque é bem complicado. Estamos acompanhando a programação, está sendo uma bênção em nossa casa. A Jennifer Ivanilda está mandando aí, informando e participando conosco, né? Se você quiser participar por mensagem ainda, pode estar mandando, não no WhatsApp, não adianta você estar mandando no WhatsApp, a gente está fora do sistema aí por enquanto, mas você pode estar mandando a tua mensagem de texto e a gente vai estar compartilhando aqui, ainda nós temos um tempo. Amém? Eu quero fechar esta mensagem aqui falando com vocês alguns pontos para ficar na tua mente. Eu quero dizer para você o seguinte, Jesus então ele cura aquele homem, mostrando que o mover de Deus não depende do mover do ser humano seu. Então é para você pegar isso no seu espírito e ficar em paz e deixa Deus trabalhar. Faça aquilo que está na sua capacidade, aquilo que é cabível às suas ações e deixa Deus trabalhar na tua vida, faça isso. A segunda questão que eu quero que você entenda, como aqui já foi falado, que vai ter gente que vai opor aquela decisão que você vai ter de servir a Deus. Vai ter pessoas que vai estar opondo-se a isso. Então, gente que vai estar opondo-se a isso, você resolve da seguinte maneira, querido. Você continua amando e servindo a Deus e deixa que a pessoa se levanta e não levanta contra ela, não fala mal, não grite, não aponte, não tenta provar e justificar o seu comportamento. Ame e ore. Pastor, isso é difícil. É impossível, mas tendo Deus, passa a ser possível que nós possamos ter todas as coisas. Amém? É impossível para quem vive por si mesmo. Mas uma vez que você tem Deus na tua vida, querido, você passa a viver de maneira diferente. Então vai ter oposição. Eles oporam-se a Jesus porque Jesus curou num sábado e a questão do sábado não é uma regra, é uma lei que tem que ser feita. O sábado foi feito, querido. O sábado foi feito, você sabe para quê? Para você viver em paz com Deus e com a sua família, para você descansar. Essa é a questão do sábado aí. Então nós ficamos... para você ter uma noção do texto. E aí termina Jesus dizendo que o Pai trabalha até agora. Ele não descansou no sábado e parou. Não, ele continua trabalhando Deus, porque o sábado é dia de trabalho, domingo e segunda. Mas é um trabalho, quando for no sábado ou no domingo, dia de descanso, é um trabalho voltado para a paz, é um trabalho voltado para lazer, porque trabalho é tudo aquilo que você empenha a fazer. Então é necessário a gente entender dessas questões. E aí Jesus termina dizendo o seguinte, que na verdade o filho não pode fazer nada de si mesmo, mas ele faz aquilo que o pai o ensina e o ajuda a fazer, porque o pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que ele faz, e ele mostrará maiores obras. Nós estamos no versículo 20, eu quero ler até o 23 para concluir. Pois assim como o pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o filho vivifica aquele que ele quer. O poder está na mão de Jesus para trazer a vida
àquele que ele deseja e àquele que deseja que Cristo esteja ligado a ele. Então há uma realidade de você entender isso, é o poder de Jesus, né? E aí e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o poder de fazer juízo. Versículo 23, para que todos honrem o Filho como honraram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Amém? Queridos, a questão é, Deus é bom e deu ao Filho autoridade para juízo e para trazer a vida. E ele vai seguir caminhos diferentes daqueles que você decretou para abençoar você. Mas é necessário que você honra o Filho, assim como você honra o Pai. Quem diz que acredita em Deus, mas nega Jesus, o Cristo amado, e consequentemente o Espírito Santo, que transforma o homem, porque mostra o pecado, a justiça e o juízo, está completamente fora e afastado de Deus. Porque não tem como você servir ao Pai sem o Filho e nem servir ao Filho sem o Espírito, porque o Filho dá o Espírito Santo para que o homem seja guiado em toda a verdade. Então, querido, em nome do Senhor, você tem que prestar bem atenção às coisas que eu vou estar te falando aqui agora. Em nome de Jesus. Quer receber bem esse milagre? Creia no Pai, creia no Filho e entenda que Jesus tem o poder e o juízo de julgar as questões e de trazer paz para o seu coração. Porque todo o poder foi dado nas mãos de Jesus para trazer vida às coisas. Vida às coisas. E ele vai andar no caminho diferente daquele que você acha, daquele que você pensa e daquele que você define. Porque ele tem o poder no céu e na terra. Você tem que crer nessa palavra. E aí o versículo 3 conclui que todos os que honram o Filho também honram o Pai. Porque aquele que diz que honra o Pai e não honra o Filho está mentindo. Então, se você honra a Deus que está no céu, aprenda sobre Jesus, o Cristo. Porque não pode você honrar o Pai e negar o Filho. Porque quem deu o Filho à terra foi o Pai. Então não pode ser feito assim. Amém? Eu quero ler a última mensagem aqui. Oi, pastor, estamos assistindo sua programação e peço oração pela família. Sua programação, a pessoa mandou aqui agora. Pastor, sua programação me deu uma solução. Olha que maravilha, a palavra falada, né? A pessoa acabou de dizer, a programação abriu a minha mente e me deu uma solução. Agora já sei como agir. Então as pessoas agradecendo. Pastor, peço oração para minha mãe Marlene e filhos. A gente vai estar orando agora e agradecendo a Deus em nome de Jesus. Então várias pessoas participando e nós temos certeza que a palavra de Deus é uma palavra de vida e de paz. E ela sempre produz efeito. Amém, querido? A partir de hoje, sabe o que eu quero que você faça? Que você, quando entrar numa igreja, quando você assistir um programa de palavra de Jesus, presta atenção naquilo que vai direto à tua necessidade. Não entra na igreja para ficar olhando roupa, veste, erros, português, não. Entra e fica ali ligado no Espírito. O hino que é cantado, que você venha prestar atenção na letra. Uma oportunidade que é concedida, que você venha prestar atenção nisso, para você pegar aquilo no seu espírito e mudar de vida. Amém? Vamos orar ao Senhor agora? Se tiver alguém enfermo em casa que está assistindo agora, com algum tipo de enfermidade, algum tipo de mal, algum tipo de doença, alguém desenganado, pessoas que fazem uso aí de remédios depressivos, uma coisa que é um inferno, algo terrível, você que está aí completamente ligado mais ao mundo das trevas e está assistindo agora e está precisando de algo na tua vida. O Senhor pergunta, o que queres que eu te faça? Queres ficação? Então você precisa orar comigo dizendo assim, Senhor, eu quero, eu creio, eis-me aqui, muda a minha história. Deus vai te dar direção. Você vai saber tomar as decisões certas em relação à tua vida sentimental. Deus vai te ajudar pelo Espírito a você tomar as decisões certas em relação à igreja, em relação a congregar, em relação a lidar com o irmão, que tem algumas pessoas difícil mesmo de conviver, mas você é maduro e você é a pessoa que cresce com o Senhor e sabe suportar as pessoas que são mais fracas. Então Deus vai te ajudar na caminhada. E os problemas estarão aí, você sabe para quê que os problemas estarão aí? Para te tornar mais forte, porque através dos problemas você vai depender da graça de Deus que te basta. Oremos ao Senhor nesta hora. Pai, graças eu te dou pelo privilégio, pela honra de falar da tua palavra. Eu sei que muitas pessoas estão acompanhando agora esta programação e eu sei que tem gente que há muitos anos, talvez não é 38, é 5, é 3, é 7, as pessoas estavam vivendo, esperando o milagre.
esperando a solução, vindo de fontes que de fato são águas paradas, vindo o milagre de homens do sistema e da religião, tem confiado com toda a fé naquilo que não pode resolver. Mas a partir de hoje, com a palavra que foi falada, esta pessoa vai estar, meu Deus, nesse instante agora, está agora abrindo o coração ao Senhor, pedindo ao Senhor para mudar a vida, porque ele crê que o Senhor pode, e não importa o caminho, o Senhor é Deus da soberania e assim vai agir. Eu quero, Pai, em nome de Jesus, que a graça e que a bênção do Senhor esteja sobre esta casa e sobre esta família, trazendo paz para este coração e ajudando este homem, esta mulher, a tomar as decisões corretas em nome de Jesus. Eu quero repreender agora todo espírito de enfermidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu Deus, eu não preciso colocar minhas mãos sobre a cabeça desta pessoa nesse instante, até porque isso é impossível. Mas assim como o Senhor Jesus curou as pessoas, ainda que estavam a cidades de distância, pelo poder da palavra, eu libero agora uma palavra de cura, uma palavra de autoridade para a tua vida agora em nome de Jesus. Eu repreendo a enfermidade, eu repreendo a morte na tua casa, esse espírito de morte agora, mandado por obra de inveja ou por espírito de pecado que entrou, que o Senhor perdoe os teus pecados, que você volte a consciência para Jesus, porque agora a enfermidade, o espírito de enfermidade, a infecção, a dor, luxação, essa dor crônica, em nome de Jesus, eu repreendo agora, que saia esta maldição da sua casa e esta maldição da tua vida, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Receba o milagre. Creia que Deus está fazendo uma obra na tua vida. Não é que Ele pode, Ele está fazendo. Creia nisso e viva diferente em nome de Jesus. Queridos, terminando a programação, eu preciso te avisar que eu estou na igreja todos os dias de 6h30 da manhã às 8 da manhã para oração. Você pode passar 10 minutos, 5, orar um pouquinho para Deus abençoar o dia. Nós estamos com a igreja aberta orando de 6h30 a 8 da manhã todo dia e eu estou agora, não vou falar às 3 da tarde porque às 3 eu estou saindo, mas às 3h15 nós já estamos chegando ali no centro, às 3h15, 3h30 da tarde estamos lá até às 17 horas para aconselhamento pastoral, orientação. Então estamos de 6h30 às 8, eu vou colocar aí das 15h30 às 17, das 3h30 às 17 no templo agora para aconselhamento, ministração e segundo a necessidade nós estamos para servir em nome de Jesus. Os nossos cultos funcionam de quinta a domingo à noite e toda quinta-feira às 3 horas da tarde. A gente está à disposição para estar abençoando a sua vida, porque a Igreja Templo da Salvação tem a missão de ensinar a verdade e de viver a unidade e a família espiritual em nome do Senhor. Também preciso te informar que você que tem acompanhado a programação, talvez é a primeira vez que você assistiu, alguém ligou, alguém informou e você tem acompanhado, tem visto a transparência e a simplicidade daquilo que é ministrado, e eu digo para você em nome de Jesus, seja você um colaborador, um doador desta obra para nos ajudar a manter o programa e diversos trabalhos sociais. Então seja você um colaborador em nome de Jesus. Você não é constrangido a isso, você não é obrigado a isso, ninguém está roubando de você, você não precisa de vender as coisas e julgar, não é isso não. Você tem a consciência, você ouve, sabe que tudo tem um custo, sabe que a igreja não é uma igreja que está aí para esbanjar as coisas, nós vivemos pela misericórdia de Deus, então sabe que Deus tem te ensinado muitas coisas e com um coração alegre, voluntário e pela fé, porque tudo que você faz sem fé não adianta, desagrada a Deus. Então você vai fazer pela fé. Você anota, pode estar anotando essa conta aí, agência 0154, operação 003, a conta 3839, dígito 6, Templo da Salvação, e ser um doador, um mantenedor desta programação, para que a gente consiga alcançar várias cidades aí em nome de Jesus e centenas de pessoas. Eu não tenho, gente, falo e vou continuar falando porque é verdade, nenhuma prepotência de encher a igreja de pessoas, até porque o Templo da Salvação não cabe lá no centro mais do que 150 pessoas. Então para que eu vou querer que todo mundo venha para a igreja? Isso é insensatez. Eu recebo ligações de pastores, de gente falando que estava parado, foi para a igreja tal, foi para outra igreja,
voltou para o ministério, está congregando em diversas igrejas. Então isso aqui é uma programação que tem abençoado, são o evangelho, o reino de Deus, o reino de Deus. Eu não chamo você para ser membro do Templo da Salvação como se fosse a única igreja, de maneira alguma. Somos mais uma igreja de portas abertas para abençoar a vida. Então é por isso que eu falo para você, até de outro ministério que está assistindo agora, para você nos ajudar a manter esta programação, para que a verdade continue sendo dita com transparência, com simplicidade e com poder, porque a palavra muda e muda de verdade. A Bíblia fala assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós somos limpos pela palavra que é falada. E é pela palavra que é ministrada que ativa a tua fé. E sem a fé é impossível agradar a Deus. Então você consegue perceber que uma coisa vai ligando a outra para trazer uma estrutura de maturidade espiritual e de maturidade em convivência, em qualquer tipo de relação, seja de amigo, seja conjugal, sentimental, seja de relação espiritual com os cleros e com as questões dessa natureza. A maturidade com a verdade, ou tida pela verdade, vivida pela verdade do Senhor, nos ajuda, irmãos, a resolver N situações em qualquer problema, porque nos tornamos as pessoas dependentes de Deus. E a dependência que você tem a Deus vai refletir através do comportamento e da prudência que você vai ter com as outras pessoas. Então nós estamos aí para abençoar. Eu gostaria que você que está assistindo a programação fizesse um compromisso de ser também uma pessoa para abençoar esta programação. Assim como o Senhor tem nos usado para levar a você uma palavra de vida e de paz, que você, pela fé, faça um compromisso com Deus agora. Olha, todo mês eu posso estar abençoando, todo mês eu posso agora estar honrando o ministério, todo mês eu posso estar abençoando esta programação. E qual é o valor? É aquilo que você propôs no seu coração. Quem sou eu para estipular um valor para a tua vida? Eu só preciso dizer alguma coisa. Aquilo que vale para Deus é aquilo que é feito com amor e aquilo que é feito pela fé. Se você não faz com amor e se você não faz com fé e se você não faz assim, irmãos, com um ato que lhe custa alguma coisa, então eu acho que o seu compromisso com o Evangelho vai ser inferior às suas capacidades. Então você tem que fazer algo pelo amor, pela fé e tem que te custar alguma coisa. Se aquilo não custa nada, é geralmente aquilo que está sobrando que você dá para Deus, é o seu tempo que está sobrando. Quando der tempo eu vou para a igreja. Então, irmãos, eu acho que a mudança vai ser difícil. Se tiver chuva, você não vai porque está chovendo. Se for calor, você não vai porque está fazendo calor demais, você vai suar dentro da igreja. Se tiver a pé, não vai que você vai andar. Se for de carro, gasta gasolina. Então, se você não tiver o compromisso e não se esforçar para se entregar a Deus, então eu te garanto uma coisa, o teu relacionamento com Deus está em desfalque. Então seja um abençoador dessa obra, nos ajuda a manter essa programação e eu tenho certeza que Deus, que é Pai, vê em segredo, em secreto e vai derramar as bênçãos na tua vida. Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, a igreja onde você congrega, ajude o teu pastor, a tua pastora, porque grande é a obra de Deus e nós contamos com a unidade uns com os outros, né? A unidade da igreja. Quanto mais Pai, o Pai que está no céu. Deus abençoe, querido. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres,